Oi, crianças, tudo bem? Aqui é Tia Pri. Estamos mais um domingo para louvar e adorar o nosso Deus. E vamos seguir com as histórias de Jesus, na verdade. Aí vocês vão falar assim, tia, mas eu acho que eu já conheço essa história, não tem problema. A palavra de Deus é viva. Toda vez que a gente lê, até o mesmo versículo, como a palavra de Deus é viva, foi escrita pelo nosso próprio Deus, há tantos anos atrás, e quando a gente lê parece que foi escrito ontem, ela se renova a cada dia, né? Então, todo dia as histórias, os versículos, quando a gente lê, tem um novo significado, uma nova aplicação para a nossa vida. E a gente percebeu o quanto Jesus, quando ele veio aqui na Terra, ele ensinou tantas coisas maravilhosas. Ele veio nos salvar. Ele veio salvar a humanidade e nos conectar novamente com Deus, através dele ter morrido no nosso lugar, pagado a nossa conta dos nossos pecados, né? Para aqueles que acreditam no sacrifício de Jesus, acreditam em Jesus como Filho de Deus. E quando Jesus mandou seu próprio Filho aqui na Terra, eu acho que não foi nada fácil, porque ele sabia que a Terra, embora ele tenha criado com tanto amor, ela estava passando por momentos difíceis, porque o pecado entrou na Terra e desde então havia muita maldade, doenças, né? Imagina você mandar uma pessoa que você gosta muito para um lugar ruim. Mas Deus nos amou tanto que ele falou, eu vou enviar sim meu filho, porque meu filho precisa salvar a humanidade. Mesmo que seja muito difícil, e Deus sabia o quanto Jesus sofreria aqui na Terra, mas era necessário e valeria muito a pena. E durante toda a vida aqui de Jesus, aqui na Terra, ele ensinou tantas coisas maravilhosas. Ele veio como homem, ele tinha os mesmos sentimentos que nós, mas ele não pecou. Então ele veio nos ensinar que é possível sim a gente ter uma vida segundo o coração de Deus, uma vida que agrada a Deus. A gente tem como dizer não pro pecado. E hoje a gente vai ver a humildade do Senhor. Jesus, quando veio aqui, imagina, o Filho de Deus, o Filho do Criador do Universo. O profeta Isaías já tinha previsto que viria um rei, um príncipe da paz. E o povo de Deus estava esperando. Só que quando esse príncipe da paz chega aqui na Terra, ele nasce numa manjedoura, ao invés de nascer na melhor maternidade. O príncipe da paz começa a andar no meio das pessoas que não são importantes, dos pobres, dos doentes, das prostitutas, dos leprosos. Como que um príncipe faz isso? Afinal, as pessoas importantes aqui na Terra, elas têm muito dinheiro, elas têm muita influência, elas ficam cercadas de seguranças, comem nos melhores restaurantes, ficam nos melhores hotéis, andam nos melhores carros. E Jesus não fazia nada disso, mesmo sendo dono de tudo. O que ele veio ensinar pra gente de tão importante, além da salvação? Que é importante a gente ser humilde, não é verdade? Que para Deus todos nós somos importantes, porque todos nós fomos feitos à imagem e semelhança dele. E cada um de nós tem um propósito nessa terra. Eu sou diferente de você, não é verdade? Mas para Deus, tanto eu quanto você somos muito importantes, porque cada um de nós tem um propósito. É uma pecinha no quebra-cabeça. Sem uma pecinha vai fazer muita falta. Um quebra-cabeça faltando uma peça não faz falta? Pois é, cada um de nós é uma pecinha desse quebra-cabeça maravilhoso que Deus fez, não é verdade? Então a gente vai ver como era a postura de Jesus. Jesus, ele estava passando por Jerusalém certa vez, ele precisava passar por aquela cidade indo em direção a Betânia. E a Bíblia fala que ele teve uma entrada triunfal. Imagina o Rei dos Reis aqui na Terra tendo uma entrada triunfal por aquela cidade. Como será que foi? Você imagina que foi no melhor carro? Afinal, ele é o mais importante de todos, porque ele é dono de tudo, ele é rei. Não foi assim. E aqui Deus, através de Jesus, deixa uma história linda para nós. Que não importa o que as pessoas tenham aqui na Terra financeiramente, ou qual posição elas tenham na sociedade, ou quantos seguidores elas tenham nas redes sociais, importa o que está aqui dentro. Porque as pessoas podem fingir tanta coisa por fora, eu posso estar com uma roupa linda, maravilhosa, andar de terno e gravata, e por dentro, e aqui dentro ser uma pessoa ruim. Então, para Deus, o que importa de verdade é o nosso coração. É o nosso amor por Ele, o nosso relacionamento com Ele. Então, Jesus, quando ele estava passando por essa cidade, ele falou assim para os 2 discípulos, entrem lá, vocês vão ele deu as diretrizes, vocês vão encontrar uma jumenta e um jumentinho, traga para mim, olha como foi. Bom, como a tia disse, quando eles estavam a caminho de Jerusalém, Jesus pediu que 2 discípulos fossem ao povoado
e orientou que lá eles encontrariam um jumentinho preso que ninguém ainda havia montado. E junto com esse jumentinho teria uma jumenta também. E os discípulos eles deveriam levar esse jumentinho para Jesus, e caso alguém perguntasse por que eles estavam fazendo aquilo, era para falar que o mestre precisava dele, mas que ele devolveria. E os discípulos obedeceram e levaram o jumentinho até Jesus. Os discípulos colocaram suas capas sobre o animal e Jesus montou nele. Quando Jesus começou a entrar na cidade, houve um alvoroço. As pessoas olharam para Jesus, o Filho de Deus, e começaram a estender as suas capas para Jesus passar pelo caminho. Outras pegaram ramos, estavam todas felizes, pegaram ramos cortados nos campos e começavam a gritar: Hosana ao filho de Davi, que Deus abençoe aquele que vem em nome do Senhor, Hosana a Deus nas alturas. Inclusive as crianças também. Então a entrada triunfal de Jesus foi num simples jumentinho. E as pessoas honraram e saudaram Jesus. E sabe o que significa Hosana? Hosana é salva-nos agora. Então as pessoas clamavam: salva-nos agora, ó tu que habitas nas maiores alturas. Isso significa Hosana nas alturas. Depois disso, Jesus, vendo a cidade de Jerusalém, ele ficou muito triste e chorou, porque muitos ali ainda não acreditavam nele, apesar de todas as provas e todos os milagres que ele tinha feito aqui na terra. Não é linda essa passagem, crianças? Imagina que Deus, através de Jesus Cristo aqui na terra, sendo um rei, teve a sua entrada triunfal em cima de um jumentinho. E mesmo ele estando em cima do jumentinho, as pessoas viram que ele era o Filho de Deus. E a entrada dele foi triunfal porque as pessoas começaram a clamar, a gritar: Hosana nas alturas, Hosana nas alturas. Uma multidão reconhecendo que Jesus era o Messias, era o Salvador. Aí ele entrou dentro, ele estava continuando a viagem, entrou dentro do templo, dentro da igreja. E ele ficou muito triste. Vocês sabem, crianças, que Deus, no Velho Testamento, fala que o nome dele é Deus zeloso. Ou seja, Deus, ele é amor, mas ele é um Deus zeloso. Ele gosta que as coisas sejam feitas de uma forma certa, com dedicação, não de qualquer jeito. A gente, como filho de Deus, a gente tem essa responsabilidade de fazer todas as coisas como se estivéssemos fazendo para o próprio Deus, porque nosso Deus é um Deus zeloso. E quando ele chegou na igreja, Jesus ficou muito triste. Sabe o que eles estavam fazendo na igreja? Quando Jesus chegou na igreja, antes de entrar, ele estava no pátio do templo em Jerusalém, ele viu pessoas com barraquinhas vendendo várias coisas, ou seja, elas não estavam lá para adorar a Deus, elas tinham ido apenas para ganhar dinheiro e vender as mercadorias delas. Jesus ficou muito bravo. Jesus derrubou aquelas mesas e expulsou aquelas pessoas e disse: a minha casa será uma casa de oração. Ou seja, não é para aquelas pessoas estarem vendendo as coisas lá dentro, né? No pátio, apenas querendo vender a mercadoria, se aproveitando das pessoas que estavam indo na igreja para vender as mercadorias delas. Ali não era lugar disso. E a gente fica pensando: e nós, a gente tem cuidado direitinho da nossa igreja? Ou a gente entra e joga papel no chão, vai ao banheiro e não dá descarga, risca os bancos da igreja, coloca chiclete embaixo do banco da igreja. Que coisa feia. Imagina como Deus não se agrada. Imagina, crianças, o quanto Jesus ficou triste com isso. E agora eu quero fazer um desafio para nós. Vamos ser os fiscais da igreja. A próxima vez que a gente entrar na igreja, espero que seja muito em breve, na verdade, porque eu sei que a maioria das crianças ainda não está frequentando os cultos presenciais, mas agora a gente vai ficar, de olho para ver se tá todo mundo cuidando bem da nossa igreja, na verdade? A gente sabe que ali é um templo reservado para a gente estar congregando com outros irmãos
né? Assim como a gente tem que cuidar também da nossa casa, do nosso quarto, dos nossos materiais. Tudo isso agrada ao Senhor, porque nós, como os filhos do Deus zeloso, temos que ser zelosos também, não é verdade? E isso também se aplica na igreja. Então, vamos ficar de olho, hein? Ninguém vai jogar papel no chão da igreja. E quando terminar o nosso culto lá dentro da salinha, a gente vai fiscalizar para ver se na hora do lanche alguém não jogou o lixo no lixo, se deixou lá espalhado. A gente viu o quanto Deus não gosta disso. Óbvio, né, que ele vai ficar triste, é a casa dele. Assim como a gente também não fica feliz quando alguém pega um brinquedo nosso e quebra, ou pega um brinquedo nosso e suja, não é verdade? Ou pega um lápis nosso e quebra a ponta e nem aponta de novo. São as nossas coisas. Então, Deus também quer que a gente cuide das coisas dele com carinho e com zelo. Fica o desafio, hein? Vamos fiscalizar a casa de Deus. Depois disso, crianças, Jesus reuniu os discípulos para fazer a ceia. Vocês têm boa memória? Às vezes a gente esquece de várias coisas, mas no dia a dia, quando a gente está diante de um problema, a gente se esquece às vezes até do nosso Deus e a gente começa a reclamar, a murmurar. Quando o povo de Deus estava escravizado no Egito, muitos anos antes de Jesus, Deus levantou Moisés para libertar o povo daquela escravidão. E ele pediu para que eles celebrassem a Páscoa, né? Que era a saída do povo do Egito em direção à terra prometida que Deus tinha para eles. E eles comemoravam sempre a Páscoa para lembrar disso, para eles não esquecerem da onde Deus tinha tirado eles, que Deus tinha libertado eles daquela escravidão. E nesse momento aqui, agora vamos voltar para a história de Jesus. Depois de tudo isso que a gente aprendeu, da entrada triunfal de Jesus, dele ter expulsado as pessoas que estavam fazendo comércio na igreja, ele foi fazer a última ceia com os discípulos. Ele pediu para os discípulos prepararem essa mesa para lembrar da Páscoa, como se fosse a comemoração da Páscoa. Só que dessa vez, essa Páscoa tinha um sentido muito especial, porque agora quem ia libertar o povo da escravidão, e não é da escravidão do povo do Egito, não. A escravidão do pecado é o nosso Senhor Jesus Cristo. E ele também pediu para que a gente comemorasse a ceia, conforme a gente vai aprender agora como deve ser feita, sempre em memória dele, em memória do que ele fez para nós na cruz, pagar a nossa conta, a conta dos nossos erros e nos salvar para a vida eterna. Por fim, Jesus e seus 12 discípulos se reuniram para a ceia da Páscoa judaica. Abençoado seja o Senhor nosso Deus, Rei do Universo, que criou o fruto para se fazer o vinho. Amém, Senhor. Muito obrigado. Mais vinho. Fiquem à vontade. Comam, bebam. Pega um pedaço, os camaradas. Tá muito bom. Pega um pedaço. Antes de tudo acabar, um de vocês vai me trair. Isso não é possível. Como? Mas quem será? Não pode ser. Serei eu, Senhor. Serei eu, Senhor. Mestre, serei eu? Serei eu. Serei eu, Senhor. Serei eu? Serei eu? Serei eu. Serei eu? Serei eu? Serei eu? Quem será? Como é possível isso? Não pode ser. Quem será o traidor? Eu não acredito. Aquele que comer o pão comigo será aquele que me trairá. Não. Não. Pode ser. Quem será? Mestre, serei eu? Você já disse. O que tiver de fazer, faça logo. Apenas Jesus entendeu o que Judas estava prestes a fazer. Aonde Judas foi com tanta pressa? Eu não faço ideia. Talvez tenha ido buscar mantimentos. Tomem e comam, pois este é o meu corpo que foi dado a vocês. Façam em memória a mim.
Bebam. Pois este é meu sangue derramado para a remissão dos pecados. Não mais beberei com vocês até o dia em que beberemos juntos no reino de meu Pai. Após a ceia, Jesus e os 11 discípulos restantes foram para um lugar chamado Getsemane. Depois da ceia, Jesus e os discípulos cantaram músicas de louvor e saíram para orar. Crianças, vocês entenderam o significado da ceia? O corpo de Jesus, ferido na cruz, é simbolizado pelo pão partido, o pão que Jesus partiu na ceia. E o sangue dele derramado na cruz é simbolizado pelo vinho, aquele sangue que foi derramado pelos nossos pecados. Pecados são as nossas atitudes, o que fazemos e o que não fazemos e que não agrada a Deus, que nos separa de Deus. E por que nos separa de Deus? Porque fogem do propósito que Deus tem para nós, de uma vida abundante com Ele. Jesus nos mandou nos lembrarmos sempre disso, por isso que a ceia do Senhor, o povo de Deus, sempre celebra a ceia do Senhor em memória do sacrifício de Jesus. E você entende que Jesus morreu na cruz no seu lugar? Você já pediu para Ele ser o seu Salvador e te perdoar dos seus pecados? Se você entendeu o quanto Jesus te ama, o quanto Deus nos ama, ao ponto de ter enviado o seu próprio Filho para morrer no nosso lugar pelos nossos erros, se você entende que você precisa receber Ele no seu coração e você precisa se arrepender dos seus erros e pedir perdão a Jesus por eles, você pode receber Jesus agora como seu Salvador no seu coração. Basta você fazer essa oração de todo o seu coração. Senhor Jesus, eu me arrependo dos meus erros. Venha morar no meu coração. Eu te recebo como meu Senhor e o meu Salvador. Amém. Que Deus te abençoe, crianças. Bom, agora a gente vai começar o nosso momento de arte. Isso é muito bom, crianças. Se esforcem para fazer, tá? Primeiro, para ajudar a fixar a lição de hoje. E também porque é muito gostoso a gente fazer trabalho manual. Ajuda a gente em vários sentidos, né? Principalmente essa fase que o pessoal tá tanto na internet, tanto acessando, né? Acessando tanto celular, computador. Então, é bem legal. Essa atividade, ela chama dobradura. Algumas pessoas chamam de origami, né? Esse trabalho manual com papel. Então, a gente vai usar o quê? Nós aprendemos 3 lições muito importantes, né? Que Jesus nos ensinou sobre a ceia, o significado da ceia, o amor grandioso de Deus, né? O propósito grandioso de Deus em ter mandado Jesus. A gente aprendeu o quanto Deus é zeloso, que através de Jesus nos ensinou a cuidar bem da casa dele, que é a igreja, né? Cuidar bem também das nossas coisas. E também a humildade de Jesus, que mesmo sendo rei, sendo o príncipe da paz, ele viveu de forma simples, humilde, no meio de pessoas que hoje a sociedade com certeza rejeitaria. Os doentes, os órfãos, as viúvas, os leprosos, na verdade, quanta lição maravilhosa que Jesus ensinou. E para a gente lembrar dessa simplicidade da humildade de Jesus, a gente vai fazer o jumentinho, para lembrar que a entrada triunfal de Jesus não foi num carrão ou num cavalo caríssimo, mas foi num simples jumentinho, utilizado, que nem tem beleza, né? O cavalo é um animal parecido com o jumento, mas o cavalo é bem mais bonito e bem mais caro também. O jumentinho, ele servia tão somente para carregar cargas pesadas, mas Deus se importava com todos aqui na terra, né? E por isso que ele nos mostrou como viver de uma forma simples, humilde, se importando com todos, que ninguém
tem diferença para ele, a ponto da entrada triunfal dele ser em cima de um jumentinho. A gente vai precisar de 2 papéis retangulares, aí vocês escolhem o tamanho. Quanto maior ou quanto menor vai ser o tamanho do jumentinho. Vamos precisar de 2, tá? Aí o que a gente vai fazer com esse papel? A gente vai dobrar ao meio e dobrar ao meio mais uma vez. Mas essa última dobradura que nós fizemos foi só para marcar aqui o meio. Então dobrou uma vez ao meio, a gente vai pegar essa aba e vai trazer para cá pro meio, ó, para aquela marquinha da dobradura. O que a gente tem aqui? Parece um J, né? Ou um L, fica mais ou menos assim. Por isso a importância de ser retangular. Esses lados são maiores e aqui menor, tá? O outro papel a gente vai fazer exatamente a mesma coisa, dobrar ao meio mais uma vez, mas essa última vez só para marcar essa linha aqui, e traz essa ponta para cá e faz o outro J ou L, tá? Aí o que a gente tem aqui? A gente tem a cabecinha do jumentinho, essa parte a gente coloca na horizontal e vai ficar o corpinho dele, e a gente vai colar. Eu vou usar cola bastão, mas pode ser qualquer tipo de cola. Cola assim. Cabecinha, que fica como se fossem as perninhas na frente e as perninhas de trás. Aí o que você pode fazer? Usar essa criatividade. Fazer os olhinhos, a boquinha. O que a tia fez? Eu recortei um papel preto, assim, ó. Fiz vários cortezinhos como se fosse a crina, o cabelinho do jumentinho. Usei uma tesoura sem ponta e fiz esses recortezinhos. E aqui eu vou colar na cabecinha dele, ó, como se fosse a crina. Tá vendo? E eu também fiz um rabinho, bem à mão livre, viu, gente? Não tem segredo. Recortei aqui os cabelinhos, como se fosse o rabo. Vou passar a minha cola e vou colar aqui. Aqui atrás, como se fosse o rabinho. Você pode fazer um rabinho maior, tá, gente? Meu jumentinho tem um rabo pequeno. Tcharam! Esse é o nosso jumentinho de dobradura, tá? Aqui, faça um olhinho, a boquinha, ele fica super bonitinho. E aí vocês pegam esse jumentinho e conta pro papai, pra mamãe, pro amigo, pra algum parente, essa historinha maravilhosa que nós aprendemos hoje. O que mais importante é o que a gente tem aqui dentro, é ter Jesus no nosso coração e não o que a gente tem por fora, tá? O maior exemplo foi o nosso próprio Deus, que mesmo sendo Deus, teve como entrada triunfal na cidade de Jerusalém um jumentinho, sentou em cima de um jumentinho, um bichinho bem simples. Tá bom? Um beijo no coração de vocês, uma semana abençoada na paz do Senhor Jesus. Tchau!